Efésios capítulo 5, versículos 22 até o versículo de número 33. Aleluias. É um texto que Paulo está falando sobre o relacionamento do casal, do homem e da mulher, do marido e da esposa. Ele diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Verso 32 disse: grande é este mistério. Que mistério? Do relacionamento do casal, do relacionamento do homem com a sua esposa. Mas ele diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O relacionamento de Cristo com a sua igreja. E eu quero ressaltar neste belo texto, com muitas instruções para o relacionamento do casal, 3 palavras aqui que eu considero importantes, ou mesmo fundamentais, para a compreensão desta passagem. A palavra amor, a palavra cuidado e a palavra posição. Essas 3 palavras: amor, cuidado e posição. Eu quero que isso fique bem gravado na mente dos irmãos. Diga comigo assim: amor, cuidado e posição. Mais uma vez: amor, cuidado e posição. A terceira vez: amor, cuidado e posição. Essas 3 palavras ficam bastante evidentes nesse texto. Primeiro, a palavra amor, ou o verbo amar. O texto diz que Cristo amou a sua igreja. Cristo ama a sua igreja. A Nova Tradução Internacional da Bíblia traduz o versículo 25 assim: maridos, ame cada um a sua mulher, como também Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Este amor é um amor sacrificial. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela lá na cruz do Calvário. Então o amor de Cristo para com a sua igreja é este amor abnegado, é este amor sacrificial. Ele amou a sua igreja e entregou-se por ela. É um amor, segundo a Escritura mostra, um amor espontâneo. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. E em João capítulo 10, versículos 17 e 18, diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumi-la. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ele espontaneamente deu a sua vida por nós.
Impressionante quando Jesus estava sendo julgado por Pôncio Pilatos, e Pilatos perguntou quem era Jesus. Tu és o rei dos judeus? Jesus fica calado, e Pilatos diz, mas você não sabe que eu tenho autoridade para te mandar matar, eu tenho também autoridade para te soltar. Jesus disse, nenhuma autoridade você teria sobre mim, se do alto não te fosse concedida. Ele vai à cruz espontaneamente, porque ele sabe que esta é a vontade do Deus Pai. Ele orou no jardim do horto, lá do Getsemane, dizendo, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, sim a tua vontade. E quando entende que esta é a vontade do Pai, então ele vai à cruz. O amor de Cristo é um amor sacrificial. O amor de Cristo para com a sua igreja é um amor espontâneo, é um amor também que não se compara, é um amor incomparável. Em João capítulo 15, versículo 13, Jesus diz, ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem amor tão grande como o amor de Cristo Jesus, a ponto de dar a sua vida, diz o texto sagrado, pelos seus amigos. É um amor imerecível, que nós não merecemos este grande amor. Como disse Paulo, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É um amor com a iniciativa em Deus, a iniciativa em Cristo Jesus. 1 João disse, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, aleluia. Ele nos amou primeiro. Paulo pergunta, será que alguém se anime a morrer pelo bom? Pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Cristo morreu pelos ímpios, pelos pecadores. A iniciativa vem de Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, diz o Paulo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou essa palavra gloriosa, que é chamada a palavra da reconciliação. Este amor é um amor tão grande, que segundo o apóstolo São Paulo, é um amor inexplicável. Em Efésios, no capítulo 3, versículos 17 a 19, Paulo dizia assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, olha a expressão, e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aleluia. À medida que vamos entendendo a grandeza deste amor de Deus, a largura deste amor, o comprimento deste amor, a altura deste amor, a profundidade deste amor, que excede qualquer compreensão humana, mas à medida que vamos entendendo este amor de Deus, nós vamos sendo tomados de toda a plenitude de Deus. Quanto melhor nós entendermos este amor de Deus, quanto melhor compreendermos o quanto Deus nos ama, o quanto Cristo nos ama, que Ele é este bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, à medida que entendemos que Ele nos amou primeiro, à medida que entendemos este amor sacrificial, este amor espontâneo, este amor incomparável, este amor imerecível, à medida que vamos entendendo este amor, nós vamos sendo tomados, possuídos de toda a plenitude de Deus. Por isso que Jesus disse, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é crer em Jesus Cristo como crer em qualquer personagem da história, não é crer em Jesus como crer em qualquer outra pessoa, é crer em Jesus Cristo como diz as Escrituras. E o que a Escritura diz? A Escritura diz que Ele é o servo sofredor que deu a sua vida por nós. A Escritura diz que Ele é o Emanuel, o Deus conosco. A Escritura diz que Ele é a raiz
raiz de Davi. A Escritura diz que ele é a estrela da manhã. A Escritura diz que ele é o primeiro entre milhares. A Escritura diz que ele é o verbo de Deus, é o eterno, aquele que estava com o Pai, que ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. E quando cremos em Cristo, como diz as Escrituras, os rios de água viva vão fluindo do nosso ventre, do nosso interior, porque nós vamos sendo tomados de toda a plenitude de Deus. Como é preciosa a compreensão do amor de Deus. O grande evangelista Billy Graham, certa vez foi dar uma palestra numa faculdade lá nos Estados Unidos, e os alunos perguntaram para ele: Billy Graham, qual foi a coisa mais profunda que você descobriu nas Escrituras Sagradas? E ele, sem titubear, disse: que Deus me ama. A maior descoberta que alguém pode fazer na Escritura é que Deus nos ama, é que eu sou importante para Deus, que Deus me ama e que Ele amou com amor sacrificial, que Ele amou com este amor espontâneo, que Ele amou com este amor incomparável, que Ele amou com este amor imerecível, que Ele amou com este amor de iniciativa. Ele nos amou primeiro e que Ele nos amou com este amor que não tem explicação, que excede qualquer explicação, que excede qualquer compreensão humana. Mas à medida que eu vou entendendo este amor, eu vou sendo tomado de toda a plenitude de Deus. Você pode dizer graças a Deus? Diga glórias a Deus, glórias ao Senhor Jesus, porque Ele me ama. Aleluias, glória a Deus. Não há descoberta maior do que esta. Amém? Você pode não ter importância para ninguém neste mundo, você pode não ter valor para as pessoas, mas você tem um valor muito especial para Deus. Você é importante para Ele. Você custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Você é uma ovelha especial para o Senhor da glória. Aleluia. Amor. A segunda palavra é a palavra cuidado. Cristo cuida da sua igreja. Os versículos de número 26 e 27 diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Cristo cuida da sua igreja. Ele nunca esquece do seu povo. Ele nunca esquece da sua igreja. Deus falando para a nação de Israel, num momento delicado de perseguição, que era o povo de Deus da antiga aliança, Deus usa o profeta Isaías e fala para a nação de Israel assim: acaso pode a mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Aleluia. Deus disse: eu jamais esquecerei de ti. Aleluia. Diga assim: Deus jamais esquecerá de mim. Aleluia. Digo: meu nome está gravado nas mãos do Deus eterno. Aleluia. Eu sou o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão, porque o Pai, que é maior do que tudo, foi quem me entregou estas ovelhas. Então Deus cuida da sua igreja, Ele apacenta a sua igreja. O profeta Isaías, no capítulo 40, verso 11, diz: como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Olha que linguajar poético do profeta Isaías. Deus cuidando da sua igreja,
como um pastor, ele apacentará o rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio, as que amamentam, ele guiará mansamente. Ele cuida, ele pega o novo crente, cuida de uma maneira especial, através da igreja. Ele pega os irmãos mais experimentados, ele alimenta com leite, ele alimenta com alimento sólido, ele nos sustenta, ele dá a sua graça, ele nos dá a sua direção, a sua proteção, ele ouve as nossas orações, ele se faz presente nas nossas vidas, ele cuida da sua igreja, como um pastor cuida das suas ovelhas, assim o Senhor cuida do seu rebanho. Ele dá a vitória para a sua igreja, aleluia. Mateus 16, 18, Jesus disse a Pedro assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor dá vitória para a sua igreja. Vários poderes malignos, homens infernais, imperadores, Césares, líderes políticos, tantos inimigos da igreja têm se levantado contra a igreja, mas nada é capaz de destruir a igreja do Senhor, porque as portas do inferno não prevalecerão diante da minha igreja, diz o Senhor. Ele dá graça para a igreja arrebentar as portas do inferno e tirar pessoas preciosas que estão dominadas para o diabo do império das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor. Ele dá vitória, ele frustra os intentos dos malignos, ele arrebenta cadeado, cadeias, ele levanta mortos, ele manda juízos como mandou sobre Herodes, mas a igreja de Deus prevalece na terra. O império romano, com todo o seu poderio, se levantou contra a igreja, o império caiu, mas a igreja está de pé. O nazismo se levanta, persegue cristãos, judeus, mas ele cai, a igreja está de pé. Comunistas se levantaram contra a igreja, persegue a igreja, mas isso cai, a igreja está de pé. E qualquer poder deste mundo que se levantar contra a igreja, ele cai, mas a igreja do Senhor permanece, porque nós fazemos parte de um reino inabalável, diz a palavra de Deus. A igreja é aquela, Jesus é aquela pedra cortada sem o auxílio humano, e que bate naquela estátua da visão de Nabucodonosor, de cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, pés de ferro misturado com barro, tudo aquilo se esmiuça, mas aquela pedra torna-se num reino que não tem fim, diz a palavra do Senhor. Deus ama a sua igreja. Jesus ama a sua igreja, mas Jesus cuida também da sua igreja. Ele anda no meio da sua igreja. Ele está aqui nesta noite, aleluia. Ele está passeando no nosso meio. Na visão de João em Apocalipse, ele diz: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, que são as igrejas, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Aleluia. E vai descrevendo a visão de Jesus: cabelos brancos como a neve, o seu rosto brilhando como o sol na sua força, os seus olhos como chamas de fogo, os seus pés como um bronze polido. E ele disse: eu sou o primeiro e o último, o que estive morto, mas estou vivo pelo século do século, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno, diz o Senhor. Ele dá vitória para a sua igreja, mas ele está no meio da sua igreja, na grande comissão, terminando, dizendo: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A igreja não é órfã, a igreja não está sozinha neste mundo. Ele diz: eu vou, mas eu enviarei outro Consolador para estar com vocês todos os dias até a consumação do século. O Paráclito, o bendito Espírito Santo, que habita nas nossas vidas e que está no nosso meio, aleluia, presente na sua igreja. Ele apacenta a sua igreja, ele dá vitória para a sua igreja, ele caminha no meio da sua igreja, ele santifica a sua igreja. O texto de Efésios, no versículos 26 e 27, diz: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pura pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja, olha que coisa maravilhosa, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga,
nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja é gloriosa. Diga, eu faço parte de uma igreja gloriosa, porque esta igreja pertence ao Senhor Jesus. Uma igreja gloriosa. Quando Deus olha para nós, através do sangue de Jesus, Deus nos vê pessoas puras, lavadas, santificadas pelo sangue de Jesus, pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo, aleluia. Fomos lavados pelo sangue de Jesus e pela palavra de Deus, fomos santificados pelo Espírito Santo, fazemos parte desta igreja gloriosa, desta igreja sem mácula, nem ruga. Nós não gostamos de ruga, não é verdade? Fica preocupado quando as rugas começam a aparecer, mas a igreja de Cristo, ela não envelhece. É uma igreja gloriosa, é uma igreja sem mácula, é uma igreja sem ruga, é uma igreja sem coisa semelhante, porém ela é santa e ela é sem defeito, aleluia. Mas como essa igreja é sem defeito, se ela é composta de pessoas com defeitos? Eu tenho defeito, os irmãos têm defeito, nós temos pecados, mas quando Deus olha para esta igreja, que é lavada, santificada pelo sangue de Jesus, Ele vê uma igreja gloriosa, porque o sangue de Jesus Cristo nos faz mais alvos do que a neve. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã, diz o Senhor, aleluia. Deus ama a sua igreja, Jesus ama a sua igreja, Jesus cuida da sua igreja, mas Cristo tem também uma posição de preeminência na sua igreja. O texto diz no versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Cristo é o cabeça da igreja. E o que significa isso? Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 18 e 19 diz, Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Ele é o cabeça para em todas as coisas Ele ter a primazia. Toda honra, toda glória na igreja é ao Senhor Jesus. A igreja não é um lugar de reverenciar o homem, de adorar o homem, de cultuar o homem. Nós cultuamos o Senhor Jesus. Ele tem a preeminência na sua igreja, para em todas as coisas ter a primazia, diz o texto sagrado. Por quê? Ele é o fundamento da igreja. Paulo disse, ninguém pode lançar outro fundamento, o qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. A igreja está alicerçada, a igreja está fundamentada em Cristo Jesus. Digo que tu és Pedro, sobre esta pedra que é Cristo e a palavra, eu edificarei a minha igreja. Ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, ele é a pedra principal, no qual esse edifício chamado igreja está edificado. Ele é o fundamento da sua igreja, mas Cristo é também o Senhor da sua igreja, aleluias. O texto de Paulo em Filipenses 2, 9 a 11 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo é o Senhor. O que deixava os Césares enfurecidos, os imperadores romanos, eram os cristãos dizer, Cristo é o Senhor, porque eles diziam, César é o Senhor, e os cristãos podiam sim dizer, sim, César é o Senhor, mas acima de César está o Senhor dos senhores, acima do rei está o Rei dos reis, que é o Senhor. Nós podemos dizer que César é o Senhor, mas quando César diz alguma coisa que contraria a palavra de Cristo, nós ficamos com Jesus Cristo, porque Jesus é o Senhor dos senhores, e vai chegar o dia e o momento que todos os joelhos dos céus, na terra e debaixo da terra se dobrará, e toda língua de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Até mesmo César vai ter que fazer isso, todos o farão, aleluia, porque Cristo é o Senhor.
E o que isso significa para nós, meus irmãos? Significa que Ele é o dono da minha vida, da sua vida. Significa que Ele é o dono da igreja. Jesus disse: vós me chamais Senhor, Senhor e Mestre, e fazeis bem, porque eu sou o Senhor e Mestre. Se eu sou o Senhor, o Mestre, vocês devem fazer o que eu fiz, disse Jesus. Aleluias. Se eu chamo Cristo de Senhor, se eu digo que Cristo é Senhor, e Paulo afirma em Coríntios 12, que ninguém pode dizer Jesus é o meu Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Só o Espírito de Deus abre a nossa mente, o nosso entendimento, e ninguém vai dizer Jesus é maldito, anátema, se ele tem o Espírito de Deus na sua vida. E quando temos esse Espírito, nós entendemos que Jesus tem a preeminência. Jesus Cristo é o Senhor da igreja, mas Cristo é também o supremo pastor da igreja. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, ele diz assim: rogo aos presbíteros que há entre vós, pastoreai o rebanho de Deus, não por sórdida ganância, não por constrangimento, mas de boa vontade, como Deus quer, não como dominadores do rebanho, mas tornando-se modelo para o rebanho, porque quando o supremo pastor se manifestar, nós receberemos a imercessível coroa da glória. Quando o supremo pastor, Jesus é o supremo pastor da igreja, e todo crente pode dizer com o salmista Davi assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E mesmo se você estiver no vale da sombra da morte, você pode dizer: o supremo pastor, tu estás comigo. Aleluia. Pastor humano não pode. Às vezes você planeja uma viagem e pode acontecer. De repente um carro vem na sua direção e pode te atropelar. Eu não posso estar ali, Ezequias não pode, pastor Carlos não pode, pastora Vânia, mas ele pode dizer: supremo pastor, me socorre nesta hora. E o bom pastor está ali. Aleluia, aleluia. Ele é o supremo pastor da sua igreja. Meus queridos irmãos, a igreja é a noiva de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Eu não sou a noiva de Cristo, eu faço parte da noiva de Cristo. A noiva de Cristo é a sua igreja, e Jesus então é esse cordeiro maravilhoso, que é esse noivo maravilhoso. Jesus amou a sua igreja e se deu por ela. Ele cuida da sua igreja, e Jesus é o Senhor da sua igreja. Que privilégio, que bênção, meus queridos irmãos. Nós somos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Eu faço questão de usar a expressão parte da igreja do Senhor Jesus, porque se eu usar a expressão nós fazemos parte da igreja de Cristo, os irmãos podem pensar que a igreja de Cristo se limita nesta congregação. Mas ela não é só isto. Os batistas fazem parte da igreja de Cristo, os presbiterianos fazem parte da igreja de Cristo, os assembleanos fazem parte, os metodistas fazem parte. O povo de Deus é um povo muito grande, mas este povo é a noiva do Senhor, e esta igreja do Senhor Jesus Cristo é amada por Cristo Jesus, é cuidada por Cristo Jesus, e Cristo Jesus tem a preeminência nesta igreja. Ele tem a primazia nessa igreja, porque reconhecemos que Ele é o dono da igreja, que foi Ele que comprou a igreja, que foi Ele que cuida da igreja, que é Ele que apacenta a igreja, que é Ele que dá vitória para a sua igreja, e que é Ele que voltará e buscará a sua igreja para estar
para sempre com o Senhor na glória. Toda a igreja do Senhor Jesus, desde o primeiro século até o século que acontecerá, a vinda do Senhor Jesus, toda a igreja será reunida, todos aqueles que morreram, Paulo, Pedro, João, Maria, os apóstolos, os pais da igreja, os mártires, os reformadores, santos e santas de Deus, onde quer que eles foram sepultados, onde quer que foram jogados nos oceanos, nos mares, onde quer que eles foram queimados, todos eles se levantarão, e os vivos de toda a face da terra serão arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, para estar para sempre. E aí acontecerá as bodas, o casamento do noivo celestial com a sua noiva gloriosa, uma festa que não terá fim. Não haverá preocupação com morte, porque a morte fugirá dali. Não haverá preocupação com a enfermidade, porque a enfermidade foi extinta. Não haverá preocupação com o desonesto, porque o desonesto não entrará ali. Não haverá preocupação com o imundo, porque o imundo não entrará ali. Apenas aqueles que foram lavados e santificados pelo sangue de Jesus. Esta é a igreja que nós pertencemos. Que privilégio pertencer à igreja. Aleluias. Um teólogo alemão escreveu há mais de 100 anos um livro com este título: Cristo sim, a igreja não. Para mim, Cristo sim, e a igreja também sim, porque a igreja é dele. Ele ama a igreja, ele se faz presente no meio da igreja, ele cuida da igreja, ele alimenta a igreja, ele pastoreia a igreja, ele dá vitória para a igreja, ele santifica a igreja, ele faz a sua igreja a igreja gloriosa. Daí outro irmão escreveu um livro: Cristo sim, a igreja sim, amém. Eu quero Cristo, mas eu quero estar também na sua igreja, porque foi ele que disse: sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. A igreja não é de homem, não é de Paulo, não é de Pedro, não é de ninguém neste mundo. A igreja pertence ao Senhor Jesus, porque foi comprada pelo sangue que ele derramou na cruz do Calvário. E segundo a Escritura, Cristo virá buscar a sua igreja, a sua noiva. E se tem um lugar que Deus fala, ele fala na igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É na igreja que Deus fala. A igreja é importante para Deus. Se ela é importante para Deus, ela é importante para mim. Se Cristo ama a igreja, eu também amo a igreja. Se Cristo zela da igreja e cuida da igreja, eu quero ser um servo nesta igreja, para servir esta igreja. Se Cristo, aleluia, buscará a sua igreja, eu quero estar nesta igreja. Amém? Diga assim: eu faço parte de uma igreja gloriosa, de uma igreja sem mancha, sem ruga, sem defeito algum, a igreja de Cristo Jesus aqui na terra. Eu faço parte da noiva de Cristo Jesus. Eu espero o momento das bodas do Cordeiro. Vamos ficar em pé, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Amém? Aleluias. Que privilégio estar na igreja, meus irmãos. Quando o diabo quer tirar uma pessoa dos caminhos dele, o diabo vai fazendo algumas coisas. Primeiro o diabo começa a dizer: você não precisa orar tanto, não. Abandona a oração. Depois o diabo diz: você não precisa tanto ler a Bíblia, não tem tanta coisa para você ler. Depois o diabo diz: esse negócio de igreja também não é importante. Vai tirando a pessoa da oração, vai tirando a pessoa da palavra e vai tirando a pessoa da igreja. Daí a pessoa diz: não, eu vou ser crente aqui mesmo na minha casa, está muito bom, a igreja tem muita gente hipócrita, a igreja tem muita gente que não ama, e o diabo vai induzindo as pessoas. Quando o diabo consegue levar a pessoa a parar de orar, a parar de ler as escrituras sagradas, de frequentar a igreja, ele está voltando para a velha vida. Isto é muito perigoso. Nunca abra mão da sua comunhão com Deus. Nunca abra mão da meditação na palavra do Senhor. E nunca abra mão da congregação da igreja. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestação, diz a palavra do Senhor. Vamos orar? Amém? Agradecendo a Deus, porque nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, aqui na terra.
Fazemos parte da igreja que reúne aqui neste local. Podia ser em qualquer outro local aonde o povo de Deus reúne. Isso é um privilégio maravilhoso. Deus deu 2 ordenanças para a igreja batizar os novos convertidos e ministrar a Santa Ceia. Ninguém no mundo tem autoridade de fazer isso, a não ser a igreja. O Estado não tem autoridade de fazer isso aqui. O intelectual não tem autoridade de fazer. As casas de ensino não têm. Só a igreja do Senhor tem autoridade de batizar os discípulos de Cristo Jesus. E só a igreja do Senhor na terra tem a autoridade de dar graças por estes elementos e Cristo se fazer presente na sua igreja. Aleluia. Pai, muito obrigado, Senhor. Porque nesta noite nós podemos meditar sobre a tua igreja e ver que o Senhor ama a tua igreja, ama com este amor sacrificial, com este amor espontâneo, com este amor que não merecemos, com este amor da própria iniciativa do Senhor da glória. Ver que o Senhor cuida da tua igreja, apacentando, dando vitória, se fazendo presente na tua igreja, alimentando a tua igreja, protegendo, falando no meio da tua igreja. E que maravilha, Senhor, nós reconhecermos que o Senhor tem toda a preeminência, toda a primazia, porque é o Senhor que comprou a igreja com seu próprio sangue lá na cruz do Calvário. É o Senhor que alimenta a sua igreja, é o Senhor que edificou a sua igreja, é o Senhor que dá vitória para a igreja, é o Senhor que voltará para buscar a sua igreja. Deus, que nessa semana de aniversário dessa igreja haja um grande júbilo, alegria no nosso coração de pertencermos à tua igreja aqui na terra. Nós estamos gratos por esses 50 anos dessa igreja estabelecida neste local. Quantas lutas, quantas tribulações, quantas oposições esta igreja já sofreu, quantos ataques de Satanás, mas meu Deus, ela permanece, porque ela pertence ao Senhor, porque o Senhor olha para ela, o Senhor cuida dela. Ó Deus, muito obrigado por esta graça. Aceita, Deus querido, a nossa gratidão, a celebração que oferecemos ao Senhor nestes dias de júbilo, de alegria. Abençoe todo o teu povo, Pai. Seja conosco no culto amanhã, na terça, na quarta, na quinta, durante toda esta semana. Que o Senhor venha fazer maravilhas, ó Deus, aqui no nosso meio, na tua igreja, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Abraça o seu irmão e diz: irmãos, nós somos felizes porque nós fazemos parte da noiva de Cristo, da igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Que Deus os abençoe.